Olá, paz de Deus. A palavra de hoje está lá no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 16 até o versículo 20. Se você quiser e puder abrir a sua Bíblia Sagrada, abra. Eu tenho certeza que essa palavra falará ao teu coração de uma forma tremenda. Livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 16 até o 20, que diz assim: Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhe fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro que tinha recolhido muito, não teve mais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para amanhã seguinte, ordenou-lhe Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Que palavra gloriosa, palavra tremenda. Aqui nós vemos uma passagem no livro de Êxodo, capítulo 16, que mostra que o povo de Israel clamou ao Senhor, pedindo comida, murmurou, se queixou, falou, e o Senhor mandou comida do céu. Imagina o maná caindo do céu. Era algo tremendo. E a comida literalmente caía do céu. Esse é o nosso Deus, o Deus de providência, o Deus que não desampara o teu povo, um Deus que faz milagres extraordinários acontecer. Tem vidas que muitas vezes duvida desse Deus provedor, duvida que o Senhor pode, amém, fazer chover comida do céu. Duvida que o Senhor pode entregar providências de onde você menos espera, porque os israelitas podiam esperar qualquer coisa, menos que a comida caísse do céu. Mas quando você serve um Deus de milagre, quando você serve um Deus do impossível, quando você clama a esse Deus, e Moisés clamou, pedindo para Deus em relação à alimentação daquele povo, que ele tinha conduzido ao deserto, que ele tinha levado ao deserto. Quando o Senhor nos leva ao deserto, ele não nos deixa faltar aquilo no qual nós temos necessidade, aquilo no qual que ele sabe que nós precisamos e qual nós necessitamos. Deus, ele não vai nos dar o que nós queremos, ele vai nos dar o que nós precisamos. Ele não vai deixar faltar aquela necessidade básica. Ele não vai deixar faltar aquilo no qual a gente precisamos, se nós crermos, confiarmos e obedecermos a ele, sem duvidar. Muitas vezes a pessoa diz: mas eu não estou vendo a providência de Deus. Mas eu não estou vendo o cuidado de Deus. Você está confiando? Você está obedecendo? Se você não confia e não obedece, o milagre não acontece. Você precisa confiar no Senhor e você precisa obedecer. A comida caía do céu. Moisés deixou bem claro para cada chefe, amém, de cada família que estava ali. Era para recolher o necessário para cada família. Deus dava o suficiente a cada dia. E o dia seguinte, o povo de Israel precisava continuar confiando em quem? Em Deus. Porque o dia seguinte Deus proveria. Porque no dia seguinte Deus estava cuidando de cada detalhe. Eles precisavam confiar não naquilo que eles armazenavam, mas daquilo que o Senhor iria dar para eles. A confiança tinha que estar em Deus e não naquilo que eles tinham armazenado, naquilo que eles tinham guardado, naquilo que eles sabiam que eles tinham. Eles tinham que entender que eles tinham Deus.
e que eles tinham que confiar totalmente em Deus, porque quem tem Deus não falta nada, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então nós precisamos confiar em Deus diariamente. A sua confiança de hoje serviu para a providência de hoje. A sua confiança em Deus de amanhã servirá para a providência de amanhã. Confia no Senhor. O Senhor não deixava eles guardar maná porque o Senhor queria que eles confiassem totalmente nele. Muitas vezes Deus não deixa você armazenar, você guardar, porque Ele quer que você confie totalmente nele. O Senhor, Ele não mente. O Senhor é a verdade absoluta. Se o Senhor diz na sua palavra que Ele não desampara aquele que o busque, você tem buscado, tem orado, tem clamado, confia. Deus não vai te desamparar. Deus não deixará faltar o que você tem necessidade. Deus irá prover de uma maneira tremenda, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. O seu milagre pode vir de qualquer lugar, mas o seu milagre vem diretamente de quem? De Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que é o Deus do impossível, aquele que não nos deixa faltar, aquele que nos sustenta com as mãos fortes e poderosas dele. Aqui no texto que nós lemos, deixa claro que era para guardar maná para aquele dia. E o dia seguinte, Deus proveria novamente o maná. Mas tem sempre aquelas pessoas que desobedecem. Aquelas pessoas que colocam Deus à prova. Será que o homem de Deus, Moisés, está falando é realmente verdade? Será que o que Moisés está falando realmente vem de Deus? E muitas vezes paga para isso. Paga um preço para ter noção. Paga para ver, como diz, né, o ditado popular. Tem pessoas pagando para ver. Será que a palavra é realmente verdadeira? Será que essa palavra verdadeiramente vem dos céus? Será que Deus é de verdade? Será que o que Deus fala através dos seus vasos verdadeiramente acontece? E começa a duvidar. O povo de Israel, como era comum entre eles, porque eles eram rebeldes e incrédulos, mesmo vendo toda a glória do Senhor. Se você lê o livro de Êxodo, de Levítico, de Número, de Deuteronômio, você vê a glória de Deus de uma forma gloriosa. E aqueles povo, aquela nação, aquelas pessoas que foram tiradas da escravidão e atravessaram aquele deserto, viveram coisas tremendas. E mesmo vendo com os próprios olhos, ouvindo a voz de Deus com os próprios ouvidos, eles ainda tinham dúvidas, eles ainda eram incrédulos, eles ainda tinham dificuldades de obedecer às ordens de Deus, mesmo vendo todos aqueles sinais e maravilhas, eles ainda colocavam Deus à prova. Diferente de hoje, não. Deus, ele tem operado, ele tem feito coisas tremendas e mesmo assim há uma galera que duvida. E mesmo assim há um pessoal que não acredita. Que não acredita que Deus fale através de profetas, que não acredita na totalidade da palavra como verdade absoluta, que não acredita. E assim tinha ainda no meio do povo. Moisés deixou bem claro que não podia armazenar maná para o dia seguinte, mas aqui no versículo 19, o versículo 19 e versículo 20 fala exatamente sobre isso. Livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 19 e 20 diz isso: ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou Moisés. Moisés, ele deu uma ordem. Ele não falou o que poderia acontecer, mas ele deu a ordem. Mas muitas pessoas pagam para ver. São rebeldes à sua liderança. Não escuta
A voz do Senhor, através do homem ou da mulher de Deus, não escuta. E pagam para ver. E pagam preço alto. Porque desobediência gera maldição. Desobediência vai afetar o seu futuro de uma maneira grande, com uma proporção gigantesca. Aí diz, ninguém guarda nada para a manhã seguinte, ordenou-lhe Moisés. Versículo 20 diz, todavia, alguns deles não deram atenção. Então, alguns deles, israelitas, não deram atenção à ordem de Moisés, dizendo para não armazenar maná para o dia seguinte. É do ser humano querer guardar, acumular coisas, porque a confiança deles sai de Deus e se coloca naquelas coisas, nos seus bens. A pessoa vai guardando e confiando naquilo. Não, eu tenho maná guardado, então amanhã eu estou seguro. Você está seguro se você tiver Deus. Você está seguro se Deus for o seu seguro. Porque se não for, tudo pode desmoronar em questão de minutos, em questão de segundos. Aí diz aqui claramente, versículo 20, todavia alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas olha o que acontece com os rebeldes. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. O pecado fede. E o de desobediência ainda mais. E é bicho, ele vai comendo, ele vai corroendo, ele vai apodrecendo. Cuidado com a sua desobediência. Cuidado. Questionar o homem pode até ser válido. Questionar Deus gera uma consequência gigantesca. Não põe o Senhor à prova. Não tente. Se o Senhor falou não, é não. Se o Senhor falou não faça, não faça. Ah, mas ele não explicou o porquê não fazer. Se Deus está falando para você não fazer, é porque é algo ruim para você. É porque vai ser algo que irá te afetar, porque será algo que irá trazer consequências negativas. Então, Deus, ele nos protege. E a proteção de Deus vem exatamente do não. Não vá, não pegue, não toque, não coma, não escute. Quantas vezes, quando Deus fala algo contigo, obedeça. Obedeça sem questionamento. Mais tarde, todas as suas dúvidas serão estancadas. Mais à frente, você vai entender o porquê Deus falou aquilo para não fazer. Deus, ele nos ama, como mais ninguém na face da terra vai nos amar. Porque o amor de Deus, ele é perfeito. O amor de Deus é perfeito, porque vem de um Deus perfeito. Não procure o amor perfeito em pessoas imperfeitas, porque nós, seres humanos, somos imperfeitos. Então, automaticamente, o nosso amor é imperfeito. O único amor perfeito é o de Deus, porque Ele é perfeito. Confie no que Ele fala, creia no que Ele diz, obedeça a voz do Senhor. Creia, eu me admiro quando eu vejo pessoas que não perguntam a opinião de Deus sobre as coisas. Vai tomando decisão, vai saindo, vai entrando, vai comprando, vai vendendo, vai fazendo um monte de coisas. Sem perguntar para Deus, Pai, me dê direção. Pai, me dê sabedoria. Senhor, é da tua vontade que eu faça. É da tua vontade, Senhor. Não, vai tomando as próprias decisões, depois vira uma bola de neve, vira um negócio louco e vai orar pedindo para Deus, Deus, me ajuda, porque você não pediu ajuda no começo. Porque você não pediu direção a Deus no começo, evitaria sofrimentos, evitaria lágrimas, evitaria muitos problemas. Mas não, só clama a Deus quando o negócio já virou incontrolável. Quando o negócio já cresceu de uma tal maneira que você vê que não consegue de jeito nenhum, aí o último recurso é Deus. Não, ele tem que ser o primeiro. Pergunte para Deus sobre tudo. Pergunte e peça direção a Deus sobre tudo. E quando Deus te dá uma direção, por mais que você não compreenda naquele momento, obedeça. Porque Ele te ama.
Obedeça, porque Ele quer o melhor para você. Por mais que você não compreenda, obedeça. Obedeça ao Senhor e você será abençoado e bem-sucedido em tudo o que você for fazer. Aí diz, criou bicho. E por isso Moisés irou-se contra eles. Moisés ficou irado, porque é algo simples de se obedecer. Só não armazene. Pegue a quantidade que for comer, o necessário para hoje, porque o amanhã Deus proverá. O amanhã sempre Deus proverá. O hoje, glorifique a Deus pelo seu hoje e deixe que amanhã o Senhor cuida de cada detalhe do seu dia. Confia no Senhor, creia no Senhor, obedeça ao Senhor, mesmo muitas vezes sem entender. Obedeça ao Senhor. Ele vai mover na sua vida e na sua história de uma forma tremenda. Amém? Essa palavra falou o teu coração? Eu tenho certeza que ela falou o teu coração. Se essa palavra falou o teu coração, não esquece. Amém? Compartilhe. Pode ser que alguém nesse exato momento precise ouvir uma palavra. Seja canal de bênção na vida de alguém. Envie esse vídeo, envie essa palavra para que essa pessoa venha ouvir a voz de Deus, venha ser abençoada através dessa palavra e venha ter sabedoria. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Não esquece de deixar o seu joinha dizendo que você gostou desse conteúdo e assim eu posso gravar mais. Comente aqui embaixo o que você achou dessa mensagem. Essa mensagem falou ao teu coração? De qual maneira? Comente aqui embaixo, eu leio todos os comentários e respondo todos os comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. É de graça, não custa nada. Além de ser de graça, não custa nada, eu ainda oro, apresentando a sua vida, a sua família, diante do altar do Senhor. Vamos orar? Estenda tuas mãos juntamente com as minhas, feche agora os teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, ó Pai, Senhor, eu te apresento essa vida que está orando juntamente comigo nesse momento. Toca, Senhor, toca sobre essa vida desde o alto da cabeça até a planta dos pés, que todo laço, que todo embaraço, que toda astúcia maligna, todo laço maligno queima, 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 eu repreendo em nome de Jesus e eu te peço, faça a tua obra, Pai, faça a tua obra, liberta, cura, transforma, fortalece, Pai, vai, abençoa também quem é inscrito no canal, quem curte, compartilha, comenta, que o Senhor venha entrar sobre essa casa, que o Senhor venha entrar sobre este lar, que o Senhor venha tomar, meu Pai, esse ambiente como a tua glória, que o Senhor possa mover, meu Pai, pelo teu Espírito Santo, toda enfermidade, todo laço maligno, todo embaraço, toda depressão, toda angústia, toda contenda, discórdia, todas as algemas malignas que prende e aprisiona essas vidas, vai lançando por terra agora, ó, vai lançando por terra agora, em nome de Jesus eu repreendo e profetizo o milagre, a bênção e a cura e a libertação, em nome de Jesus, amém. Toma posse em nome de Jesus, amém.